Olá concurseiro, sejam bem-vindos novamente. Aqui o professor Gabriel Velasco, do Instituto IASE, que é o nosso Instituto Aprendendo do Zero, para juntos aí, darmos seguimento ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Mas antes de iniciarmos a nossa terceira aula, quero convidar você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, porque como eu falo sempre, trata-se de uma matéria, né? Vamos botar uma matéria, um conteúdo específico que vale um peso legal para a sua prova e você não pode negligenciar. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, porque aí você receberá as notificações dos novos vídeos que são lançados aqui no canal. E deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente, você vai nos ajudar muito, e compartilhe o conteúdo, que também vai nos ajudar bastante. Também falo para você se inscrever, porque aí os concursos ao entorno do município, aí, por exemplo, Itaboraí, Niterói, Maricá, outros municípios, nós também teremos esse conteúdo específico que as bancas agora estão pedindo bastante, e você saberá os conteúdos lançados, terá acesso aqui no nosso canal. Legal? Outra coisa, estamos preparando aí uma bateria de 20 questões, faremos uma aula aqui para fazermos questões sobre Estatuto e Lei Orgânica. Certinho? Então, desde já, te agradeço por estar aqui. Bora para a aula, que é o que nos interessa. Certinho? Bom, paramos no no artigo 52, na última aula. Vamos seguir a partir do artigo 53, que se encontra no título 4 dos Direitos e Vantagens, o capítulo 1 desse título, que fala do vencimento e da remuneração. Lembrando aqui que estamos estudando o Estatuto. O Estatuto ele é baseado na Lei 8.112, tá? Que norteia os servidores públicos da União, e aqui também, no caso, o Estatuto dos Servidores de São Gonçalo vai nortear você, que será muito em breve possado aí no seu cargo público. Então, vem comigo. Artigo 53, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Então, aí eu já tenho a primeira definição, tá? Que vencimento é uma retribuição pecuniária com valor fixo quando você exerce o seu cargo público. O artigo 54, a remuneração ela vai englobar exatamente o vencimento. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, o vencimento, tá? A grosso modo, ele não vem com as gratificações, tá? Com as vantagens pecuniárias. O que vem é a remuneração, que vem o vencimento mais essas vantagens pecuniárias. Parágrafo 1º, vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Tá? E quando a gente fala que não pode reduzir o salário, né? A gente fala o salário do servidor, fala exatamente sobre o vencimento. Artigo 55, nenhum servidor municipal regido por esta lei poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título do prefeito, ressalvados os casos dos procuradores municipais, conforme preceito no artigo 37 da CF. Se você puder dar uma olhada lá, está no inciso 11, tá bom? Bom, seguindo aí, esse artigo 55, a grosso modo, o servidor não pode ganhar mais do que o prefeito. Tá legal? Artigo 56, o servidor perderá, primeiro, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Professor, justifiquei. Não é o caso, não vem ao caso. Ele fala que perderá se não tiver justificativa. Artigo 57, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento
em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Artigo 61. O servidor em débito com o erário e que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Erário, pessoal, vou botar aí que seja com a administração, tá? Vamos imaginar que seja isso. Então, se você tem algum débito lá na administração, você terá 60 dias. No caso, se você for exonerado, for demitido ou entrar para a aposentadoria, esse prazo de 60 dias para você pagar o que deve. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implica a sua inscrição em dívida ativa. Artigo 62. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Aquela famosa pensão alimentícia, né? Se não pagar, enfim, poderá sofrer sequestro ou penhora. Capítulo 2º, seção 1, do Plano de Cargos e Salários. Artigo 63. Fica instituído o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo Público Municipal de São Gonçalo, mantidas as atribuições dos cargos e as respectivas cargas horárias. O plano de cargo e salário é sempre importante para nortear o crescimento do servidor. Tá? Ali ele vai ter o norte, ele vai saber o que ele tem de desenvolver para que ele alcance postos, né? Ou que ele alcance objetivos maiores dentro da instituição que ele trabalha. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste capítulo não se aplicam aos servidores da administração indireta, do Legislativo, do Magistério, da Saúde e da Guarda Municipal, quais observarão legislações próprias e exclusivamente quanto ao plano de cargos e salários, implicando-se este estatuto nos demais casos. Implicando-se, não, aplicando-se este estatuto nos demais casos. É lógico. Quando eu falo de administração indireta, eu posso citar aí as autarquias, aí não entra. O legislativo, que tem a lei própria, certo? O magistério também, que tem uma lei própria, saúde, enfim. Esses cargos, esses postos de trabalho, eles têm uma legislação aí no município de São Gonçalo próprias. Seção 2, da progressão e da promoção e da progressão. Artigo 64. A promoção admite que o servidor público efetivo passe de uma classe para outra imediatamente superior em uma mesma carreira, quando atendidos os requisitos legais. Já a progressão, que está no parágrafo único, não implica mudança de classes, então presta atenção nisso, tá? A promoção está lá, ó, efetivo, que o servidor efetivo ele passe de uma classe para outra, imediatamente superior. Já a progressão não implica mudança de classe. Teve um aluno que fez até uma pergunta a respeito disso, a diferenciação entre promoção e progressão, e basicamente é essa. Tá? Então, olha lá, progressão não implica mudança de classe, visto que a passagem do servidor da referência em que se encontra para a referência subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertence. Tá? Ele não muda de classe. Seção 3 da promoção. Artigo 73. A solicitação para promoção dá-se-á até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, com avaliação, contabilização e ao cumprimento dos requisitos apurados até o último dia útil do mês de agosto do mesmo ano. Tem essa janela aí. Com a efetivação do pagamento na folha salarial de janeiro do ano subsequente. Que top, né, pessoal? Então, aí, quem está dentro dos requisitos já abre o ano ganhando um salário melhor. Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo será apreciada por comissão constituída para essa finalidade. Então, para que isso aconteça, haverá uma avaliação da comissão instituída, que acredito pela administração
municipal. Artigo 75, não serão... Deixa eu só chamar a atenção de vocês para o seguinte, às vezes vocês vão ver algum erro aí, exatamente como está lá no Estatuto. Só que o Estatuto de São Gonçalo, eu vou até abrir o olho de vocês, eu vou deixar aqui na descrição a lei. Porque quando você vai procurar lá, existe São Gonçalo do Amarante, tem São Gonçalo pra caramba, espalhado pelo Brasil. Cuidado para você não estar estudando outra lei, tá legal? E lá o arquivo, tá? Você não consegue transferir para a aula. Eu tenho que botar em outro programa, a equipe joga em outro programa para a gente lançar aqui. Tá? Mas eu estou lendo aqui com você, você vai me acompanhando. Se tiver ali, por exemplo, não, sem um acento ali, sem o tiozinho, mas eu estou falando aqui, tá? Então, artigo 75. Não serão transformadas em vantagem pecuniária, nominalmente identificada, as vantagens pecuniárias transitórias recebidas pelo servidor que tenham sido revogadas por forma de lei ou que não tenham sido incorporadas por forma de decisão judicial. Então, isso é fácil. Se não está incorporada, ela não será recebida mais, já que acabou, tá, aquele período que ele estava recebendo. Capítulo 3º, seção 1 das vantagens. Artigo 77. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. Então, já guarda esse parágrafo aí, tá? Se cair na sua prova. As indenizações se incorporam ao vencimento, é errado. Se incorporam ao qualquer tipo de provento, também não. Legal? Parágrafo 6º. Os adicionais de tempo de serviço e de qualificação profissional concedidos aos servidores até a publicação desta lei passam a incorporar o vencimento base do servidor. Artigo 78. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Você vai receber 2 vezes pela a mesma fonte, não dá. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá agora ver aí o que trata-se das indenizações, porque a gente viu que nós temos indenizações, gratificações, e cada coisa é uma coisa, tá? Então, vamos lá. Artigo 79. Constitui indenizações ao servidor. Então, são esses aí, esse rolzinho aí, ó. Diária, transporte, participação em comissão, conselho, fiscalização de contratos e auxílio uniforme. Parágrafo 1º. Não incidirão contribuições previdenciárias nas vantagens indenizatórias previstas nessa seção. Vamos seguir aí. Parágrafo 2º. É vedada a incorporação das vantagens indenizatórias a que se referem esta seção aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão. Então, as vantagens indenizatórias, tá, ficam vedadas no caso dos vencimentos, da remuneração, da pensão e tal. Subseção 1, das diárias. Artigo 81, servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar, tá, as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Então, aí eu já tenho uma noção para que serve as diárias, ou que servem as diárias. O quê? No caso aí, para pagamento da pousada, da alimentação, tem essa finalidade também, pagamento da locomoção do servidor. Lembrando que nós estamos falando de indenização. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Sim, porque ele foi para lá. Ele vai ficar permanentemente naquela localidade, então não faz jus às diárias. E
onde eu trabalho, as diárias elas são creditadas antes da nossa viagem. Quando a gente vai viajar, já está lá o pagamento das diárias, exatamente para você se programar, o hotel que você vai ficar, enfim, a sua logística, tá? Parágrafo 3º, também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, irregularmente instituídas. Tá? Artigo 82, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Então, você recebeu, está vendo aí? Tem sentido no que eu falei que recebe antes. Porque você recebeu, não se afastou, você tem um prazo de 5 dias para devolver o que foi recebido. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo. Então, vamos lá. Você tem uma missão que você vai ficar 10 dias fora aí do município, vai para outro estado, enfim, e você faz jus a diárias. Só que você retorna, você resolve o que tem que resolver e você retorna no 6º dia, tá? Você chegou no 6º dia, 4 dias você terá que fazer a devolução, tá? No prazo previsto, que a gente viu que é de 5 dias, tá? Que fala no caput do artigo, nesse aí o artigo 82. Subseção 2, da indenização de transporte, artigo 83. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Vou pegar um negócio aqui para botar minha água. Vamos seguir. Seção 7 das gratificações e adicionais. Bora lá. Artigo 112, além do vencimento e das vantagens previstas, nesta lei serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações adicionais. Lembrando que a gente já está em outra modalidade, a gente viu indenizações. Estamos chegando em gratificações e adicionais. Então, tem gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional de produtividade, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, da gratificação por encargo de curso. Tá? Vamos passar aqui rapidamente por cada uma delas. E a primeira está na subseção 1 da gratificação natalina. Artigo 113. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 116. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, tá? Isso aí não vai incorporar no salário, tá? No vencimento, na remuneração, melhor. Subseção 2 adicional de insalubridade, periculosidade ou atividade penosas. Tem muita gente no serviço público, tá? Trabalha com a insalubridade, se eu não me engano, é aquela que pode trazer alguma malefício à saúde, né? Alguma coisa desse tipo. Deixa aí no comentário se você trabalha com alguma coisa insalubre. Periculosidade atrás perigo, né? Eu acredito que seja um local assim que trabalha com eletricidade, alguma coisa desse tipo. Tá? Artigo 117, servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Tá? Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles durante um tempo, né?
tempo atrás, acumulava os dois. Então, a administração pública agora dá oportunidade. Se ele faz jus aos dois, ele vai escolher um ou outro. Eu acho que o percentual é o mesmo. Eu não tenho certeza. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de salubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 119. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 121. Não serão considerados para efeito de aposentadoria os adicionais previstos nesta subseção. Então, os adicionais que a gente falou aí, periculosidade, salubridade, atividade penosa, né, não serão considerados, aí não entrarão para os cálculos da aposentadoria. Subseção 3 do adicional de produtividade, artigo 122. Legislações específicas tratarão do adicional de produtividade, devendo, portanto, observar os preceitos fundamentais, acabou ficando aí mandamentais, do presente Estatuto. Artigo 129. É vedado o pagamento do adicional de produtividade em favor do servidor em gozo de qualquer licença ou afastamento previsto neste Estatuto. Então, se está de licença, ele não está exercendo a função, ele não será agraciado com adicional de produtividade. Artigo 131. É vedada a incorporação do adicional a que se refere esta subseção aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão. Subseção 4. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 100. Esse serviço extraordinário a gente conhece como hora extras, né? Mas aqui, pelo que eu vi, entra para o banco de horas. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos dar uma lida. Artigo 132. Fica autorizada a regulamentação no âmbito da administração direta e indireta do sistema de banco de horas. Então, fica autorizado, né? Vamos ver aqui se eles pagam em grana, né? Em dinheiro, que isso que importa para a gente. Artigo 134. Constituir-se-á lesão ao erário, conduta que induzir a situação de excepcionalidade não condizente com a realidade, visando ao pagamento devido de serviço extraordinário. Artigo 135. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, é um indicativo que também, quando não há banco de horas, você receberá em prata, em dinheiro, o seu serviço extraordinário. Artigo 136. O limite mensal para a prestação de serviço extraordinário será de 48 horas. Tá? Então, tem um limite de 48 horas. Você vai perceber que na minha aula eu tento deixar mais leve possível. Aqui, você comigo está estudando a matéria da sua prova, mas eu estou tentando fazer com que você assimile isso da maneira mais leve, sem achar, poxa, isso é uma lei. Tá? Que você pegue isso de uma maneira mais leve, que aí você vai conseguir guardar mais rápido e por mais tempo. Artigo 140. O serviço extraordinário recairá sobre a remuneração do servidor, acrescida das vantagens transitórias, adicionais de salubridade, periculosidade ou atividades penosas apenas. Subseção 5 do adicional noturno. Realmente tem um horário aí, a partir daquele horário você começa a receber esse adicional noturno, está no artigo 141. Ó. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 e 5 horas da manhã, né, do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Isso é para futuros cálculos aí. Subseção 6 do adicional de férias. Artigo 142. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração
no período das férias. Você está adorando estudar essa parte. Fala sério, que aqui só tem as partes boas, né? Vai receber gratificação, vantagem. Mas é para isso que você está estudando aí. E de forma estável, né? Isso que é importante. Subseção 7, da gratificação por encargo de curso. Artigo 143. A gratificação por encargo de curso é devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído, no âmbito da administração pública municipal. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria e das pensões. Tudo bem, mas no período que você estiver trabalhando e fazendo jus, vai fazendo o seu pé de meia. Vale muito a pena. Seguindo aí, para fecharmos essa aula, avançamos bastante. Artigo 145, o servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Entrou? Tá legal? Ah, professor, estou em estágio probatório. Não importa, você está em estágio probatório, você tem direito às férias sim. Tá? Ou estarei em estágio probatório. Bom, você vai tirar férias. Parágrafo 2º, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Isso aí até na administração privada é assim. Legal? Chegamos ao final da aula. Vamos para a nossa questão. Vem comigo, que a gente faz, como eu expliquei, a aula. Em seguida, a gente faz a questão para fixarmos aquilo que estudamos. Bom, pessoal, então vamos para a nossa questão aí, certo? A questão, ela pede a opção incorreta com base no Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Então, você já marca aí, ó. Ele quer incorreta. A alternativa A fala, poderá a gratificação natalina ser considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Letra B, vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. São conceitos, tá? É um conceito aí. C, constitui indenização ao servidor, dentre outras as diárias. Nós vimos lá, diferença de indenização, gratificações e tal. E D, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço? Bom, vamos lá. Vou pausar aqui, você responda a questão. Em seguida, nós voltamos com o gabarito. Legal? Pausa aí e responde. E a gente já volta. E aí? Respondeu? O que você achou aí? Tá difícil? Não tá? Tá legal? Deixa o seu comentário aqui, que é importante. Então, fala a primeira alternativa, que poderá a gratificação natalina ser considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então, vamos no gabarito. A nossa referência está no artigo 116, que vai falar assim, ó, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, tá? Ela não vai incorporar. Então, a letra A está incorreta. Já de cara, eu tenho aqui o meu gabarito, mas vamos analisar as demais também para fixar o conteúdo. Então, a letra B fala, vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Bom, a referência está no artigo 53, que vai falar exatamente sobre o vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, a letra B está certa. Letra C, constitui indenização ao servidor, dentre outras, as diárias. Realmente, pessoal, porque nós vimos isso lá. Falamos das diárias e está no artigo 79, ao inciso 1º, falando exatamente das diárias, que está no rol de indenizações ao servidor. E a letra D é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Também vimos isso no artigo 145, no parágrafo 2º, ó. Toda e qualquer falta não poderá ser levada
para a conta de férias, tá? Então, ó, a letra D também está correta. Ficamos com o gabarito, a letra A. Legal? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de estatuto. Aí está a aula 2, mas é a aula 3. A aula de estatuto, tá? Agradeço muito a sua presença. Ó. Deixa o seu like aí, tá? Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, dê aquele joinha, compartilhe o nosso conteúdo e não esqueça que estamos preparando aí uma bateria de 20 questões para discutirmos aqui. Quem sabe a gente não faz uma live, né? Para resolvermos as questões, falarmos da banca, tá? Numa totalidade. Já deixa o seu like aqui, ou melhor, o seu comentário dizendo qual o melhor dia que você gostaria que a nossa live fosse realizada, melhor horário para você participar e tomar conhecimento da banca, como vai acontecer o seu concurso. Já deixa aqui. Tá? Um forte abraço do professor Gabriel Velasco, Instituto IASE trabalhando para a sua aprovação. Tá aí o nosso Instagram, @instituto.iase.oficial. Um forte abraço. Tchau. Nos vemos em breve.